Fala, meus consagrados, beleza? Como é que vocês estão? Desculpa a demora. Eu tive uma série de contratempos, inclusive minha voz ainda está meio nasal porque eu fiquei resfriado para ajudar. Mas estamos retomando as atividades e é isso aí. Muito obrigado por acompanharem o canal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Mandem um e-mail, as coisas estão todas na descrição do vídeo, links, contatos e tal. Tudo bem, em breve este capítulo curtinho estará disponível para download em assuntosdeaz.com. Ok, pessoal, muito obrigado, como sempre, pela paciência dessa vez, a absurda paciência de vocês. E tenham um ótimo audiolivro. Meu Deus, como minha voz está nasal ainda. Beijo. Capítulo 10. A Voz da Razão. 6. O bruxo desamarrou os cordões da camisa e desgrudou o linho úmido colado à sua nuca. Na gruta fazia um calor infernal. No ar pairava um vapor pesado e úmido que gotejava sobre os rochedos cobertos de musgo e sobre as placas basálticas das paredes. Em volta tudo eram plantas. Cresciam em gavetas no chão, em covas cheias de turfa, em caixotes, gamelas e tinas, além de subirem pelas rochas, andaimes e estacas. Geralt olhava-as curioso, reconhecendo alguns espécimes raros que entravam na composição de poções, elixires e filtros mágicos ou de decocções de feitiçaria. Outros, ainda mais raros, cujas propriedades ele só podia tentar adivinhar. E aqueles que eram totalmente desconhecidos e dos quais nunca ouvira falar. Viu as folhas estreladas do meliloto, cujos caules cobriam as paredes da gruta, os brotos das cabeças de negro transbordando de tinas, os ramos da arenária cobertos de bagas vermelho-sangue. Reconheceu as folhas carnudas e estriadas da tanchagem, os rubro-dourados ovais da imensura e as negras agulhas da serradela. Vislumbrou o penífero musgo da sanguipoça, que parecia estar aninhada no meio dos blocos de pedras, os brilhantes bulbos do olho de gralha e as atigradas pétalas e o colorido labelo das orquídeas popularmente conhecidas como bocas de dragão. Na parte mais escura da caverna, percebiam-se as formas esféricas de cogumelos cinzentos como pedras num campo. Perto dali crescia o junto-cacho, erva capaz de neutralizar toda a toxina ou veneno conhecido. Saído de urnas enterradas no solo, esquálidos penachos amarelados denunciavam o Rannoch, raiz de poderosas e universais propriedades medicinais. O centro da gruta era ocupado por plantas aquáticas. Geralt viu cubas repletas de cornivas e jabutias, tanques cobertos por um compacto lençol de subterro, o principal alimento das parasíticas ostras gigantes. Reservatórios de vidro cheios de emaranhados rizomas de alucinatório bifárpio, das delgadas criptocorinas verde-garrafa e de molhos de nematodos. Gamelas lamacentas eram destinadas ao cultivo de incontáveis líquens, algas, bolores, rifas e sorédios. Neneg, com as mangas do manto sacerdotal arregaçadas, tirou de um cesto uma tesoura e um pequeno ancinho feito de osso, e, sem dizer uma palavra, se pôs a trabalhar. Geralt acomodou-se num banquinho colocado entre dois feixes de luz que caíam através dos grandes blocos de cristal na abóbada da caverna. A sacerdotisa cantarolava baixinho, enfiando habilmente as mãos no meio do emaranhado de folhas e rebentos, fazendo estalar a tesoura e enchendo os cestos com molho de ervas. Corrigia a posição das estacas que suportavam caules e ramos de plantas e, volta e meia, revirava a terra com o ancinho. Às vezes resmungava com raiva, arrancando caules ressecados ou apodrecidos e atirando-os nos coletores de humus destinados a cogumelos e outras plantas escamosas, enroscadas como serpentes que o bruxo não conhecia. Na verdade, ele nem tinha certeza de que se tratava de plantas, já que lhe parecera que se moveram lentamente, esticando os ramos peludos na direção das mãos da sacerdotisa. Fazia muito calor. Geralt? Sim, disse o bruxo, lutando contra o sono. Neneg, brincando com a tesoura, olhava para ele por entre as emplumadas folhas de esparguta. Não parta agora. Fique mais alguns dias. Não, Neneg. Está mais do que na hora de partir.
Para que tanta pressa? Você não precisa preocupar-se com Harry Ward. E quanto a esse vagabundo Jaskier, deixe que ele parta sozinho e se arrisque por conta própria. Fique, Geralt. Não, Nenek. Você está com pressa de abandonar o santuário por medo de que ela possa encontrá-lo aqui? Sim. Respondeu Geralt sem esforço algum para negar. Você adivinhou em cheio. Não foi um enigma tão difícil de decifrar. Resmungou Nenek. Mas não precisa se preocupar. Yennefer esteve aqui há 2 meses e não voltará tão cedo, porque nós brigamos. Não foi por sua causa. Na verdade, ela nem chegou a perguntar por você. Não perguntou por mim? Vejo que toquei na ferida. Riu a sacerdotisa. Você é egocêntrico, como todos os homens. Não existe nada pior do que a falta de interesse, não é verdade? Mas não fique tão triste assim. Conheço Yennefer muito bem. Embora não tenha citado seu nome uma só vez, ficou olhando em volta o tempo todo, procurando por rastros seus. Percebi que está furiosa com você. E por que vocês duas brigaram? Por nada que possa interessá-lo. Pois eu sei, de qualquer modo. Não creio. Respondeu calmamente Nenek. Seu conhecimento sobre ela é muito superficial, assim como o dela sobre você. Mas é bastante típico no caso da união que os liga. Ou ligava. Nenhum dos dois é capaz de coisa alguma além de uma exagerada avaliação emocional dos efeitos e, ao mesmo tempo, total ignorância dos fatores que os causaram. Ela veio para cá com o intuito de tentar se curar. Afirmou Geralt friamente. E foi por causa disso que vocês brigaram. Vamos, admita. Não vou admitir coisa alguma. O bruxo levantou-se e ficou parado diretamente sob a luz dos blocos de cristal da abóbada da gruta. Venha até aqui por um instante, Nenek, e olhe para isto. Disse, abrindo um bolso secreto de seu cinturão, retirando dele um minúsculo saquinho de pele de cabra e derramando seu conteúdo na palma da mão. 2 diamantes, um rubi, 3 nefritas e uma ágata. Muito interessante. Nenek entendia de tudo. Quanto isso lhe custou? 2.500 ducados temerianos. O pagamento pela estrigue de Vizima. E por um pescoço dilacerado. A sacerdotisa fez uma careta. Vá lá. É uma questão de preço. Mas você fez muito bem em trocar dinheiro vivo por isso. O ducado está fraco e o preço das pedras preciosas em Vizima não é alto, já que as minas dos gnomos de Marrakam ficam muito perto. Se vender essas pedrinhas em Novigrad, obterá no mínimo 500 coroas novigradas. Hoje uma coroa vale 6 ducados e meio e continua subindo. Gostaria que você as aceitasse. A título de depósito? Não. As nefritas são para o santuário. Digamos que seja uma oferenda minha à deusa Meritel. Quanto às demais pedras, são para Yennefer. Entregue-as a ela quando vier visitá-la novamente, o que deverá ocorrer em breve. Nenek fitou-o diretamente nos olhos. Se eu estivesse em seu lugar, não faria isso. Acredite em mim, você a irritaria ainda mais, se é que isso é possível. Deixe tudo como está, uma vez que não tem condições de consertar ou melhorar coisa alguma. Ao fugir dela, você se comportou, digamos, de maneira não especialmente digna de um homem adulto. Ao tentar apagar a própria culpa com joias, você se comportaria como um homem maduro, diria até que demasiado maduro. Para ser sincera, não saberia dizer qual dos 2 tipos de homem me desagrada mais. Ela é muito dominadora, murmurou Geralt virando o rosto. Eu não conseguia suportar aquilo. Ela me tratava como se eu... Pare com isso! Interrompeu-o secamente Nenek. E não venha chorar no meu ombro. Não sou sua mãe. Quantas vezes terei de lhe repetir isso? Também não tenho a intenção de ser sua confidente. Não me importa nem um pouco como ela o tratava, muito menos como você a tratava. E não vou ser intermediária de merda alguma, entregando-lhe essas pedrinhas estúpidas. Se quer agir como idiota, faça-o sozinho. Não conte comigo. Você não me entendeu. Não quero apaziguá-la ou suborná-la. No entanto, eu lhe devo algo, e pelo que sei, o tratamento ao qual ela pretende se submeter é muito caro. Tudo o que desejo é ajudá-la. Você está sendo muito mais tolo do que eu imaginava.
respondeu Nenek, levantando o cesto do chão. Tratamento caro? Ajudá-la? Para ela, essas suas pedrinhas são quinquilharias que nem valem uma cusparada. Sabe quanto Yennefer consegue arrecadar eliminando um bebê indesejado por uma grande dama? Sei, assim como sei que ela cobra ainda mais por tratamentos de infertilidade. É uma pena ela não poder ajudar a si mesma, e é por isso que procura a ajuda dos outros, inclusive a sua. Ninguém poderá ajudá-la. O que ela quer é totalmente impossível. Ela é uma feiticeira, e, como a maioria das magas, tem os ovários atrofiados e insuficientemente desenvolvidos. E isso é irreversível. Ela nunca poderá ter filhos. Nem todas as feiticeiras são deformadas nesse aspecto. Sei algo sobre isso, e você também. É verdade, admitiu Nenek, semicerrando os olhos. Um fenômeno que tem exceções não pode ser considerado uma regra. E, por favor, não me venha com aquele papo de que exceções servem para comprovar regras. Em vez disso, fale-me especificamente das exceções. Sobre as exceções, respondeu Nenek em tom gélido, a única coisa a dizer é que elas existem, nada mais. Já no caso de Yennefer, o fato é que ela não é uma delas. Pelo menos no que se refere à deformação da qual estamos falando, pois em todos os demais aspectos seria muito difícil encontrar maior exceção do que ela. Sei de feiticeiros, afirmou Geralt, ignorando o tom frio e as alusões de Nenek, que ressuscitaram mortos. Conheço vários casos amplamente documentados. Você tem de admitir que ressuscitar mortos é muito mais difícil do que reparar uma atrofia de órgãos ou membros. Não admito, pois não conheço um só caso devidamente documentado de recuperação da atrofia de glândulas endócrinas. Geralt, basta, porque daqui a pouco isso se transformará numa consulta médica. Você não entende dessas coisas, enquanto eu sou especialista. E, se lhe digo que Yennefer pagou por certos dons perdendo outros, a verdade é essa. Se isso é tão óbvio assim, então não consigo entender por que ela continua se esforçando tanto. Você entende pouco, interrompeu a sacerdotisa. Ou melhor, pouquíssimo. Portanto, pare de se preocupar com os mal-estares de Yennefer e comece a pensar nos seus. Seu organismo também foi submetido a mudanças irreparáveis. Você se surpreende com o comportamento de Yennefer, mas o que tem a dizer sobre o seu? Deveria aceitar o fato de que nunca será humano, porém não se cansa de se esforçar para tornar-se um, cometendo assim erros humanos. Erros que um bruxo jamais deveria cometer. Geralt apoiou-se na parede da gruta e enxugou o suor da testa. Você não responde, constatou Nenek sorrindo levemente. Não me espanta. Não é fácil discutir com a voz da razão. Você está doente, Geralt, fora de forma. Não reage bem aos elixires, seus batimentos cardíacos estão acelerados, a adaptação de seus olhos à claridade é muito lenta e suas reações são retardadas. Não consegue sequer executar os mais simples sinais. E é nessas condições que pretende tomar a estrada? Você precisa se curar com uma indispensável terapia. E antes dela, um transe. Então foi por isso que você enviou-me Lola, como parte da terapia, para facilitar o transe? Ah, como você é tolo! Menos do que você pensa. Nenek virou-se e enfiou as mãos no meio dos carnudos caules de uma trepadeira que o bruxo desconhecia. Pois bem, que seja, falou por fim. Sim, enviei-a a você como parte de uma terapia, e vou lhe dizer que funcionou. Já no dia seguinte, você reagia melhor, estava mais calmo. Além disso, Lola também precisava de uma terapia. Não fique zangado. Não estou zangado nem com a terapia, nem com Lola. Mas com a voz da razão, que tanto o perturba? Geralt não respondeu. O transe é indispensável. Repetiu Nenek. Lola está pronta. Ela estabeleceu contato com você, tanto no campo físico como no psíquico. Se você quer partir, podemos fazê-lo esta noite. Não quero. Entenda, Nenek, que num transe Lola poderia começar a fazer profecias, prever o futuro. Mas é exatamente disso que se trata. Pois é, o problema é que não quero conhecer o futuro.
Como poderia exercer meu ofício se o conhecesse? Aliás, de todo modo já o conheço. Tem certeza disso? Geralt ficou calado. Que seja, suspirou Nenek. Vamos embora daqui. Ah, sim, Geralt, sem querer ser indiscreta, você não poderia me contar como vocês se conheceram? Você e Yennefer? Como tudo começou? O bruxo sorriu. Tudo começou quando Jaskier e eu não tínhamos o que almoçar e resolvemos pescar uns peixes. Devo entender que em vez de um peixe você pescou Yennefer? Vou lhe contar como tudo se passou, mas depois da ceia, porque repentinamente fiquei com fome. Então vamos, já tenho tudo de que preciso. Enquanto o bruxo encaminhava-se para a saída, lançou um olhar pela caverna estufa e perguntou: Metade das plantas que você tem aqui não cresce em nenhum outro lugar do mundo. Estou certo? Está, mais da metade. E como você explica isso? Se eu lhe disser que é graças à benevolência da deusa Melitel, você se daria por satisfeito? Não creio. Foi o que eu pensei, disse Nenek com um sorriso. Sabe, Geralt, nosso sol continua a brilhar, mas não como outrora. Você poderá se informar disso lendo diversos livros. Porém, se não estiver disposto a perder tanto tempo, talvez baste saber que o cristal com o qual foi feito o telhado funciona como filtro. Ele elimina os raios mortais que, em número cada vez maior, formam a luz solar. E por isso que aqui crescem plantas que você jamais verá em outro lugar do mundo. Entendi. Falou o bruxo. E quanto a nós, Nenek? O que vai acontecer conosco? O mesmo sol brilha sobre nós. Não deveríamos também nos proteger debaixo de um telhado desses? Em princípio, sim, suspirou a sacerdotisa. Mas... É tarde demais. E é isso aí, pessoal. Fim do capítulo 10. Muito obrigado por assistirem. Links estão todos na descrição, com tanto contato como para o pessoal que quer ajudar o canal. Tá, eu vou fazer o possível para não ficar tanto tempo assim sem postar vídeo, mas é que foi uma sequência de coisa errada que foi dando, e daí, né, vocês já viram. Enfim, já expliquei, vocês já sabem, pipipi, popopó. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima. Um beijão pra vocês. Até mais.